É, o Arthur C. Clarke, ele... Tenta imaginar um cara, um cientista peso pesado, que decidiu bater um papo contigo numa mesa de bar e ele coloca todas as percepções que ele tem, sem preocupação com fórmulas e tal. É isso que ele faz nos livros dele, né? Sim. Uma das conversas mais lindas e maravilhosas que tem é o Clarke, o Hawkins e o cara que eu acho que é o físico mais didático que eu conheço na vida, que é o Carl Sagan. Ah, muito bom, cara. O Carl Sagan, ele faz uns programas da década de 80 chamado Cosmos, Maravilhoso. que a capacidade que ele tem, além do vozeirão dele e tal, De de explicar, a capacidade didática dele é absurda, assim, invejável. É uma das referências que eu tenho na vida. E uma das cenas engraçadas, tinha um entrevistador, estava com os três, cara, QI absurdo, transbordando a 1.000 milhões ali. E aí perguntavam para o Hawkins alguma coisa, o Hawkins falava, e o Hawkins nunca foi didático, né? Uma coisa que eu acho impressionante é como é que os livros dele conseguiram ser vendidos se ninguém entende o que ele fala. Na década de 90, tem... Desculpa, gente, foi mal. O Universo na Casca de Nós, Uma Breve História do Tempo e tal. Ele tá explicando negócio, porque isso aqui. Depois ele faz assim na leitura. E se você não tiver um conhecimento denso e tal, você fica, e o livro conseguiu ser um best-seller, cara. Eu acho impressionante isso. E eu já fiz o teste, tá? Por isso que, claro, o espaço amostral que eu tenho é ridiculamente pequeno, mas quem já falou que tem esse livro, já perguntei, tá, fala do que é esse livro? Ainda bem que eu não falei que eu li. Ainda assim, bem que eu não falei eu li, porque eu... Só se tu vir meu TikTok, a seguinte frase. Caramba e tal, e o negócio dá uma travada. Então, ele nunca foi o mestre didático das coisas. Isso não é um demérito, não, de forma alguma. A habilidade dele era outra. Mas o Sagan não. O Sagan tinha uma capacidade absurda de ser didático. Então, a cena... Tá no YouTube isso. Perguntam pro Hawkins, Dr. Hawkins, e sobre isso aqui, blá, blá, blá e tal. Aí ele, blá, 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 blá. O entrevistador vira assim pro Sagan. Então, professor Sagan, o Dr. Hawkins quis dizer que isso significa que... Aí o Sagan, blá, 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 claro, evidente, tudo. Então, a capacidade que o Sagan tinha de fazer analogias, mostrar situações, conceitos altamente complexos, sem perder aquela... Eu acho a coisa, assim, absurda, fantástica mesmo, assim. Caramba. Sagan, Então, inclusive, quem criou o termo meme. foi? É verdade. Caramba, eu não do sabia livro dessa. dele. Ele constrói o memético enquanto meme. Foi um livro do Carl Sagan. Caramba! Eu não sabia dessa. Isso é doideira. Boa! O meu QI aumentando. Então, assim, na hora que a gente pega essa figura que você propõe de que havia uma ciência que ela evolui tanto, e daqui a pouco a ciência básica é tão desconhecida que qualquer coisinha parece magia. Então, a Akuma no Mi pareceu magia. Chega um momento que o Oda dá um tapa na nossa cara e fala bem assim, que magia, louco, tá doido? Isso aqui é só uma mudança de DNA e tal. Mas ele vai construindo, né? Ele chama de fator linhagem, para não chamar de DNA, porque ele não quer que você pegue todo o gancho daquilo, né? O fator linhagem. Quantas pessoas não entenderam até hoje o que é o fator linhagem? Os caras faziam modificação genética, aquele papo do Mendel, pegando as ervilhazinhas, ele estava fazendo modificação genética há um tempão, então ele fazia estudos a respeito disso. Ele está propondo que você coma alguma coisa e aquilo que você comeu vai alterar o seu corpo de uma forma absurda. Ok, isso existe, isso realmente existe hoje. A gente tem remédios que alteram você absurdamente, o Mondiaro. Ele está alterando você. Mas ele não chega no nível da alteração molecular. Tá bom, é possível que não e tal. Mas se a gente botar a dose de radiação no meio, ele faz. Não altera você. Não tem nenhum problema. Por que você ter dose de radiação fora de um razoável faz com que você desenvolva um câncer? Porque você teve alterações em cima de um filamento de DNA. Então é possível. A radiação é uma loteria. Você pode virar Hulk, realmente. Você pode ganhar superpoderes, é possível e tal, mas você pode ter problemas e tudo. Inclusive, curiosamente, quando o Quarteto Fantástico, na sua primeira edição, eles ganham superpoderes, quem por acaso luta para eles irem pro espaço lá e tal? Red Richard, né? Não, vamos lá e tal, não sei o quê. E quem que era o cara... Red, cara, lá fora, bicho, a gente tá fora da Terra, tá fora do campo magnético, tem vento solar, tem partículas que vêm em alta velocidade, pode mudar o DNA, cara, tem certeza disso? Quem fala isso? O Coisa.
O Coisa manda pro Red assim, é perigoso. E ele falou assim, Uma vamos ideia lá, meio vamos ruim, lá. não falei isso não. Ele bota a família dele toda em perigo. E sobrou pra alguém pagar a conta. Exato, esse é o ponto. Quem pagou a conta foi o Ben. Então, eu tô só ilustrando uma cena de situações em que cabe exatamente o que você disse. De repente, como é que a gente vai fazer um bypass na limitação da Akuma no Mi e tal? O bypass dela vai ser, olha, rolou o seguinte, a ligação ao coração que a gente falou, tá falando de coração, alma e tal, a ligação à alma tá pelo coração. Brother, então, de repente, sei lá, coloca outros corações. Talvez seja. É possível, perfeitamente possível. Só que você tem um fator estilo Wolverine, meio de cura, que suporta esse negócio todo. Possível? Possível também. Então, isso não me estranharia. Uhum. O que eu estranharia nesse momento seria o Oda, de uma hora para outra, começar a colocar magia na obra. Uhum. Isso me soa mais estranho, porque essa construção não existiu, do que ele pegar e colocar um aspecto científico, por mais delicado que seja. Pô, ele já colocou alguém dando um murro na luz. Verdade. Cara, e eu passei um dia inteiro bem assim, como seria possível esmurrar a luz? Foi mesmo. Assim, poxa, tá bom, meu conhecimento físico, cara, não sou nenhum Nobel e tal. Tá, mas eu não tô convivendo com física desde ontem e tal. Eu falei, cara, como é que alguém pode esmurrar a luz? Espera aí, transformar e tal? Será que se ele colocasse uma partícula Deus no meio? Como é que ficaria? Como é que emborracha o raio? Pois é, essa já tem uma teoria pra ela e Já tal. tem? Já tem, porque é possível, isso é perfeitamente possível. e tal. Emborrachar o raio? É possível, porque o raio é uma corrente elétrica. Pera lá. Perfeitamente possível, Pera aí, não, Vamos pera fazer aí, aqui ó. hoje. Vamos testar. Ô, Geto, pega um garfo. Traz o raio aí. Traz uma extensão e um garfo aí pra gente. Traz o raio que a gente testa Ô, agora. assim, ó, o MacGyver, pô. Isso é possível. E só não virou um vídeo porque eu não consegui colocar num tempo pequeno. Conseguiu segurar o raio. Só não consegui. Segura isso aqui, Eu tava não. sozinho, alguém tinha que segurar a Pô, câmera. deixa eu contar uma dessa aqui, vai, pô. É porque não tem roteiro mesmo. A eletricidade é uma daquelas forças meio invisíveis que a gente não tem familiaridade com ela, né? A gravidade sim, sei lá, o treco cai e tal. Aí tava no almoço, final de semana agora, minha mãe contando uma cena do irmão mais velho, que ele falava que a tomada tinha um bichinho na tomada, tinha um monstro na tomada. Ele falou, tem um monstro na tomada e tal. Ele devia ter uns 2 anos e tal. Aí, monstro na tomada? Monstro. O que ele tava fazendo basicamente? Pegando um garfo. Botando o garfo na tomada. Aí fechava o contato, dava um pipoco, aquela coisa toda. Aí ele, tem um monstro ali dentro. Meu Deus. Um perigo, meu Deus do céu. Mas aí tem um detalhe interessante. Olha só. Se você, por acaso, pegar e colocar o garfo aqui, na tomada, nos 2 polinhos, a diferença de potencial está daqui para cá. Admitindo que você esteja com uma sandália e tal, isolante, bonitinha, etc., grossa, etc., a corrente vai ser daqui para cá no garfo. Ela não vai para o bracinho do garfo e tal. Tem plástico ali, o plástico não tem elétrons livres e tudo, com uma bela sandália e tal. Então, ela vai passar daqui para cá. O campo vai empurrar a carga daqui para cá e tal. Beleza. E se você tiver de sandália, assim, com bela isolante, e você tocar aqui, você toma um choque. Não toma. Por que não toma? Porque o fluxo de cargas é daqui para cá. Daqui para cá tem a tomadinha, né? O fluxo de cargas daqui para cá. Não tem o campo elétrico empurrando as cargas pelo seu corpo. Se você estiver descalço, tem. Tá, então posso fazer isso e não vou sofrer nada. Vai queimar a mão. Porque aqui está passando corrente de grande valor. Vai ficar quente pra caramba? Vai queimar. Então, como é que eu tentava mostrar isso em sala de aula para os alunos? Pegava os alunos do 3º ano que estudavam isso, aí eu falava corrente elétrica de grande valor, pode gerar efeito Joule, e se por acaso for uma grande corrente passando pelo seu braço, o sangue pode vaporizar, e o sangue virando vapor, ele fica em alta pressão, ele pode estourar o seu braço. Então tem acidentes elétricos que você encontra o cara só com um pedaço do braço, tudo queimado, aquele papo todo. Aí o cara tá te vendo, tá bom, vou transformar isso em prática. Aí eu pegava a bateria de um carro e tal, aí pegava um bombril, desenrolava o bombril, apagava a luz da sala, deixava só uma pequena luzinha e tal, fazia o contato do bombril com os 2 polos da bateria, e a corrente pelo bombril era uma corrente autossuficiente pelo bombril para ficar tão quente que aquecia tanto que gerava luz. Tal, aquela coisa toda. Aí a pessoa na sala, uou, tal, não sei o quê, beleza.
Aí, de repente, pegava, colocava uma chave de fenda aqui, uma chave de fenda aqui, vou tomar choque, vamos. Eu falei, não, a diferença de potencial tá aqui, tal, não sei o quê. Aí tocava as duas chaves de fenda, tinha e tal, tranquilo, não tomei choque, tudo. Aí, quando eu ia pegar e tirar a bateria da sala, eu pegava e, numa atuação digna de Oscar, chegava próximo da bateria, tropeçava no meu pé, e para não cair de cara no chão, eu apoiava. Onde? Nos polos da bateria. Aí quando eu apoiava nos polos daquela bateria, eles tinham visto um bombril pegar fogo, tinham visto aquela coisa toda, e quando eu tocava aquilo tudo, eu começava a berrar na sala. E eu já tinha explicado, quando passava corrente pelo corpo humano, contrai os músculos e tal, e quando por acaso um cara na cadeira elétrica morre e tudo, ele não morre porque ele morreu queimado. Ele morreu por contração muscular e ele não consegue relaxar os músculos do diafragma e fazer isso, ó. Os músculos contraem, ele faz isso. E o ar não sai. Então ele morre asfixiado. Então, por exemplo, esse músculo aqui, o chamado masseter, ele contrai e o cara fica... Então eu fazia tudo isso na encenação. Tudo que ele viu na aula, eu tava lá fazendo aquele momento e eu praticava. Eu trocava. Nossa, cara. Tinha aluno que berrava. E tinha alguns que queriam me tocar, mas voltava. E aí voltava, não sei, eles tocavam. E já no desespero e tal. Aí eu passava assim uns 20 segundos fazendo isso. E assim, sabe aquele terror. Aí depois ai, acho que quase tomei um choque. Aí a cara assim, do que foi que eu... Que raio... Eu falei, gente, vocês são muito bobinhos. Eu emborrachei um raio, galera. Mas olha o detalhe. Raio emborrachado significa dizer que, sendo ele de borracha, não tem elétrons livres. Portanto, aquele material tem alta resistividade, baixa condutividade, e aquele pedaço de borracha tem alta resistência elétrica. O que significa dizer que, para a carga entrar em movimento lá, é muito difícil. A resistência elétrica do meu corpo ela é muito grande, ainda mais comparado com 12 volts da bateria. Como a resistência do meu corpo elétrica é tão grande, o que vai ter de carga andando aqui é ridículo. Então quer dizer que seu corpo nunca vai tomar um choque e não vai ter corrente. Bota 1000 volts. Vê se vai rolar agora. Com 1000 volts, você tem uma diferença de potencial tão grande, uma tensão a voltagem tão grande, um campo elétrico tão forte que consegue pegar elétrons que não entrariam em movimento e colocá-los em movimento. Agora pega 1 milhão de volts. Nossa. Que pode ter entre a nuvem e o chão. Portanto, um raio. Rapaz, não vai ter borracha que aguente isso. Se a simples borracha aguentasse isso, o pessoal que faz manutenção naqueles fios altíssimos de 500 mil volts, 1 milhão de volts, ele só pegaria uma luva de borracha, uma roupa de borracha e faria manutenção. Ele não faz isso. Ele usa outro conceito. Ele chega de helicóptero com uma roupa metálica e tal. Ele toca no fio. Só que ele toca no fio, tá tocando no helicóptero que não tá tocando mais em nada. Então as cargas que vão para a roupa dele ficam na parte externa, como se fosse um carro numa gaiola de Faraday. Caramba. Pois é. Então não é Ele borracha. distribui... Exato. E distribui por fora e não por dentro. Então você tá andando de carro e tal. Avião. Que doideira. Cara, quantos raios caíram já no avião? Nenhum. Tá me dizendo que rolou uma chuva e o avião ficou assim, desviando dos raios. Hack da observação do avião. Total. E outra coisa, quando o avião está em alta velocidade, o ar vai arrancando cargas do avião. Então o avião chega eletrizado na Terra. Então quando o avião pousa lá, bonitinho e tudo, fala assim, gente, não sai do avião, tá? Não sai. Por quê? Porque se alguém chegar e sair do avião antes dos procedimentos todos, a parte externa da fuselagem está carregada. Se ele, por acaso, tocar na parte externa, tocar na escada de metal e fechar contato com o chão, as cargas vão andar de um lado para o outro. E ele, mesmo sendo um ser humano com uma resistência alta, ele vai tomar um belo choque. Então, resumo da história, como diria Garp em One Piece. Então, força só não funciona quando é pouco. Emborrachar o raio... Muito bom. Rapaz, muito bom, você emborracha o raio. Ou seja, emborrachar o raio significa dizer, você vai passar corrente elétrica por um meio que tradicionalmente é isolante. Uai, então eu posso fazer uma corrente passar pela borracha? Pode, força bruta. Como que é isso? Coloca uma DDP suficientemente alta, uma tensão suficientemente... um campo alto. Por que Enel não levou Luffy? Porque Enel não entendeu que a distância era muito grande. Ele tentava gerar uma DDP que até era razoável, mas como a distância era grande, o campo era fraco.
Porque o campo ele vai diminuindo a sua intensidade com o tempo. Se ele chegasse na cabeça do Luffy assim, Luffy, Thor! Tava o Luffy frito, mesmo sendo de borracha.